Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, cumprimento todos os jovens. Hoje eu estou com a responsabilidade de trazer uma palavra, me prontifiquei a isso essa semana e serei bem objetivo naquilo que Deus há de falar com todos nós, né? O nome do tema de hoje é Só é possível ter um diagnóstico se antes termos uma consulta, né? A gente vai falar de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 e 2, e conforme o Espírito Santo vai, nos revelando, nós vamos nos aprofundando, mas vou ser bem objetivo para não ser enfadonho. Peço que você preste atenção, porque esse alimento que vai vir dos céus, ele veio para matar a sua sede e sua fome, né? Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, vamos ler o versículo 1 e 2. Que diz assim a palavra do Senhor: Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, no total de 30.000 homens. Levou a cidade de Balaá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Para quem não sabe, Davi, ele era considerado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, um homem sincero e íntegro diante do Pai. Cometeu seus erros? Sim, ele é humano, mas teve seus acertos, foi ousado, corajoso na presença do Senhor. Para quem não sabe, Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele pastoreava ovelhas. A Bíblia nos revela que Davi ele livrou as ovelhas de leão e urso. Davi, ele não tinha a fisionomia mais perfeita do mundo, ele não era o cara mais forte, mas Deus escolheu ele através do seu coração, pelo propósito que tinha no seu coração de lutar contra o gigante Golias. Mas em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 e 2, vai dizer que Davi ele teve no desejo do seu coração trazer a presença de Deus para Jerusalém, para a sua casa. E o que chama atenção é que Davi ele reuniu, imagino eu que num pátio muito extenso, muito grande, um lugar, um ambiente, um cenário muito grande, ele reuniu seus melhores soldados, soldados que esteve com ele na guerra, soldados que esteve com ele nas horas da conquista, na hora de parceria, de reconhecimento de outros povos sobre Davi por ele ser rei. Davi ele fez muitas alianças, muitas coisas boas na sua passagem, E ele reuniu aqueles que sempre estavam ali e que venceram com ele e que se alegraram com ele e que esteve nos momentos difíceis com ele, para de fato ir em prol da presença do Senhor, que a Bíblia nos revela que estava na casa de Abinadab, e o objetivo de Davi ele buscar a presença e trazer para Jerusalém, creio eu que é para cultuar a presença, creio eu que é para se sentir alegre, satisfeito com a presença do Senhor ali. Mas Davi, em 1 Samuel, nos revela que ele chegou a consultar grandes líderes religiosos, pessoas de alto conhecimento, pessoas de alto poderio sobre esta missão, a qual 2 Samuel nos revela, mas em nenhum momento ele chega a consultar a presença do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, trazendo para os dias atuais. Quantas das vezes você costuma fazer as coisas e realizar seus planos sem de fato procurar saber a concretização de Deus? Porque o tema só é possível ter um diagnóstico se antes ter uma consulta, ele é muito forte. Porque eu só posso de fato fazer algo para Deus se eu primeiramente consultar a Deus. Eu só posso pregar para o meu povo sobre a palavra se antes eu consultar o dono da palavra. Conjecturando, trazendo para os dias atuais, para quem trabalha sabe que numa empresa de escritório, seja lá onde você for, você só pode fazer algo para o seu chefe se você antes consultar o seu chefe. Porque muitas das vezes, por mais que vocês tenham uma boa intenção, que foi no caso de Davi, de trazer a presença de Deus para Jerusalém, se você não consultar o seu chefe, pode ser que naquele ambiente apropriado de trabalho ele não concorde com as suas ações. Consultar a Deus é um peso muito grande, porque consultar a Deus é consultar a sua vontade, as suas sugestões e é chamar o Pai para os seus planos. Davi ele não faz isso. Ele reúne as pessoas certas, em um ambiente certo, com a intenção certa, mas age de forma errada. Não se atenta aos detalhes.
E a Bíblia fala que ele vai para Balaá, em Judá, que estava lá a presença de Deus na casa de Abinadab, né? E ele coloca, né, porque só era possível fazer uma passagem, uma travessia com a Arca de Deus para um objetivo específico, com as instruções de Moisés. E a instrução de Moisés, ela vai dizer que o certo a carregar a arca seria os levitas com suas varas sacerdotais, com choros, cânticos e louvores. E Davi, ele até pega e coloca os levitas com as suas varas sacerdotais para tirar a arca da casa de Abinadab. Mas depois coloca ela em carros de boi, como diz o versículo 3, que fala assim: colocaram a arca no carro de bois novo e tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Ele fez a mesma coisa que os filisteus fizeram em 1 Samuel, que nos revela que quando eles furtaram a arca, eles foram punidos pela presença de Deus. Eles queriam sacrificar animais e colocaram a arca em cima de carros de bois para que Deus de Israel cessasse a praga sobre eles. E eles disseram que se o boi fosse em direção a Israel e a praga fosse cessada, é que os pecados e os erros que eles cometeram contra o Deus dos israelitas foram perdoados, e foi ele que tinha mandado a praga, senão não foi ele. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você não é um filisteu. Filisteu, ele não conhece aprofundadamente a presença de Deus, mas você conhece. Deus, ele de você que conhece, Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência, ele quer consulta, porque ele quer te dar um diagnóstico. E o que chama atenção é que Davi comete o mesmo erro, ele ignora a instrução de Moisés. E ele coloca Uzá e Aiô, outras pessoas, para guiar a presença de Deus, né? Fazer com que ela retorne para Jerusalém com outras pessoas, sendo que ele tinha um desejo de trazer a arca. Se você tem um desejo, quem tem que assumir a responsabilidade é você. Se você quer um diagnóstico, quem tem que consultar é você. Nós sabemos o que acontece para frente. Os bois tropeçam, a arca cai, podendo abrir e ferir muitos ali, mas para não fazer isso, para não ter esse acontecimento, Uzá coloca a mão sobre a arca e ele é fulminado. E o que chama atenção é que Davi viu a reprovação de Deus, mas não se atentou que ele foi reprovado muito antes, desde quando ele não consultou a Deus diante da reunião dos seus 30.000 soldados, quando ele também colocou a arca em cima de carros e bois, como os filisteus fez, e agora que ele deixou outros guiar aquilo que era para ele guiar. O que chama atenção é que nós devemos todos os dias consultar o Pai. Precisamos, ao reunir os nossos planos, lembrar que a concretização vem dele. Por mais que sejamos o homem mais fiel a Deus possível. O que chama atenção também é que não precisamos colocar a arca de Deus em carros e bois, porque ele não precisa de sustentação humana ou coisas materiais para sustentar a sua presença. Ele por si próprio se sustenta. Ele não precisa da mão do homem para se sustentar. Ele por si só se sustenta. Eles não são como os deuses daquela época. Ele não é assim. O que chama atenção é que o Senhor, para a sua vida, ele quer hoje uma consulta para te dar um diagnóstico. E tem pessoas que estão ouvindo esse áudio que não têm consultado mais a presença de Deus, que já livrou muitas ovelhas de leão e urso, já matou gigantes, já foi considerado uma referência e não tem agido conforme Deus ele chamou, conforme ele programou. A arca vai para a casa de Obed-edom. Davi volta para Jerusalém sem a arca, entristecido, chateado, porque Deus havia furecido com ele, porque ele tinha consultado líderes religiosos, mas não tinha consultado a presença de Deus. O que chama atenção é que o homem planeja, a ida é certa, mas a volta é incerta. A volta, muitas das vezes, vai mostrar o resultado da reprovação ou da aprovação que você concretizou na sua vida. O que chama atenção é que muitos sentem a saudade da presença de Deus, e assim como Davi até planejam buscar a presença, mas a presença de Deus só acompanha quem tem vida, quem realmente não é só usado, mas tem ali um momento com Deus. Então, o que eu quero dizer é que não coloque planos sobre pessoas certas, em ambientes certos, mas agindo de forma errada. Porque você pode andar com pessoas sinceras do reino de Deus, que venceram com você, que estavam no momento triste com você, no momento alegre.
Mas se não consultar a Deus, você e essas pessoas serão reprovadas diante da ação que você proporcionou. Aqui que a minha mãe chegou no meio do vídeo. Essa parte vai ser cortada, enfim. Mas essas pessoas serão reprovadas juntamente com você diante da proposta que você designou sem consultar a Deus. Não coloque a presença de Deus no mesmo nível de outros deuses que os seres humanos na atualidade adoram, como celulares, videogames, Deus não sei o que, Deus daqui não. Deus, ele não é desse nível. Ele é além, ele é infinito, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele cria todas as coisas ilimitadamente, pensa em todas as coisas e está em todas as coisas ilimitadamente. Ele não tem sentimentos humanos e emoções humanas. A vingança do homem é diferente da vingança de Deus e vice-versa. O que chama atenção é que nós, com Deus, somos algo. Sem Deus não somos nada. E Deus, conosco, ele é Deus. E sem nós, ele ainda continua sendo Deus. Porque Deus, ele não precisa estar no mesmo nível desses deuses para mostrar sua diferença. Muito pelo contrário. Ele nem é para ser subido ou descido de nível. Ele é. Ele não existe. Ele é. Ele sempre foi. Ele sempre esteve aqui. E por último, não deixe com que outras pessoas conduzam aquilo que é para você construir, que é para você conduzir. Porque se você deixar outras pessoas conduzir aquilo que é para você conduzir, você automaticamente está matando as pessoas por causa da sua obra. E você não quer isso. Você não quer destruir a sua obra ou matar pessoas. É isso que Deus, ele colocou no meu coração. Mas Davi, no final de tudo, ele procurou reunir os levitas, os guerreiros, mas dessa vez ele foi novamente na casa de Obed-Edom, alegre, satisfeito pela obra que Deus tinha feito na casa de Obed-Edom, pela prosperidade, pela maneira que Obed-Edom adorou, de forma correta. E Davi traz novamente a arca para Jerusalém, só que com louvores, cânticos, e a cada 6 ou 7 passos era um sacrifício, era um louvor. E aí sim, Deus adentrou em Jerusalém. Vamos nos prontificar a carregar a arca de maneira correta. Vamos nos prontificar a fazer uma consulta plausível para nós termos um diagnóstico com Deus. Senão, seremos reprovados. Poderemos ainda, por cometer o erro de não consultar Deus diante de pessoas certas em lugares certos, pelo erro de colocar Deus no mesmo nível de coisas que não tem nível para Deus, ou deixar com que as pessoas conduzam aquilo que é para a gente conduzir, que pode acabar matando ela e destruindo a sua obra, que venhamos não cometer e se atentar assim, nesses erros, para que venhamos ser prósperos e abundantes naquilo que Deus tem em fazer. É isso que Deus colocou no meu coração. O que chama atenção é esta forma. Davi foi o que ele foi, mas teve os seus erros assim como nós. Mas Deus, ele quer fazer uma obra maior na sua vida. Ele quer te dar novos diagnósticos, novas sugestões, e quer que você chame ele para conversa. Mas só é possível ter um diagnóstico se antes ter uma consulta. Até aqui o Espírito Santo falou no meu coração. Espero que vocês entendam. Fui objetivo, um pouco corrido, mas fui objetivo e completei a missão da devocional. Deus abençoe, fiquem com Deus.